Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Gley Fagundes, hoje é dia 23 de dezembro de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, esse é o tipo de matéria que quando eu trago, geralmente não tem muita visualização, mas essa matéria eu não vou deixar passar, nem que uma pessoa só assista ela, mas eu tenho que trazer isso aqui. Presta atenção nisso aqui, gente. Isso aqui é um tapa na cara da esquerda. É um Deus nos... Não, no caso é um diabo que os acuda pra lá na esquerda. Escuta isso aqui, ó. Brasil bate recorde e cria 414 mil vagas de empregos. Em todo este ano. Não, eu li errado. Peraí, eu vou ler de novo. Eu li todo este ano? Desculpa, gente, eu li errado. Peraí. Ó, Brasil bate recorde e cria 414 mil vagas de emprego apenas em novembro. Ainda tem mais. Melhor número em quase 30 anos. Isso significa, gente, que atropela nem o governo PT. Nos melhores anos deles conseguiram isso. Nós estamos em crise, gente. Em novembro, 400 e tal, cara. Vamos à matéria? Se inscreve aí, aperte o sininho das notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Curte nosso canal, gosta do nosso trabalho. Seja você um apoiador e um colaborador, gente. Comenta, compartilha, deixa o seu like ou dislike se não gostar. Domingo agora, às 21 horas, dia 20, a nossa última live do ano, a nossa live política. Vambora? Vamos lá. Escuta aqui, aí ó, já, sabe o que eu acho engraçado? Eu leio matérias dizendo assim: governo Bolsonaro bate recorde de desemprego, 14% de desempregados no Brasil, blá, 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 14 milhões de desempregados, eu fico olhando, não, 14% de desempregados no Brasil. Aí eu fico olhando assim e falo, cara, nós estamos numa crise infeliz. O cara coloca como se fosse culpa do governo Bolsonaro, quando na verdade ele exclui a questão pandemia, fecha tudo, né? Enfim, vamos à matéria. Pelo quinto! Aqui já dá uma pancada, já dá uma marca. Já dói no figo, como diz, não é nem fígado, é figo. Já dói no figo do esquerdista aqui. Pelo quinto mês consecutivo, o número de contratações com carteira assinada superou o de demissões. Ai, principalmente pro governo Dilma. Ai. No Brasil, vamos lá. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é divulgados nesta quarta-feira, 23... Ih, foi hoje. Pior que foi hoje. Não foi a semana passada, foi hoje. Bom, o país criou 414.556 vagas de empregos em novembro. Isso tudo, gente, foi só em novembro. O número é o melhor da série histórica da pesquisa, iniciada em 1992. Maior... Diante da sequência de dados positivos, o saldo acumulado em 2020 ficou acumulado ficou positivo pela primeira vez e chegou a 227.025 postos de trabalho criados ao longo do ano. O desempenho no ano foi motivado especialmente pelo programa do governo que permitiu a suspensão de contratos de trabalho e a redução de salários e jornada, medida que, segundo especialistas, evitou um número maior de demissões. E olha que o pessoal aí foi contra, né? Teve muita gente contra esse plano do governo Bolsonaro para salvar o país na crise. Teve gente que achou ruim, né? Mas enfim. Bom, eu acho que dá para entender por que eles acharam ruim, né? Porque sabiam que ia dar resultado. Ao avaliar os dados, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o fato dos setores de comércio e serviços, os mais atingidos pela pandemia, com 179.261 e 179.077 postos, respectivamente, terem sido destaques na geração de emprego, significa que o Brasil peraí, deixa eu ver aqui, faltou uma palavrinha aqui. Significa que o Brasil apresenta uma retomada em V da economia, que faltou ali o coisinha, uma palavrinha, né? Eu acho que o jornalista esqueceu. Como eu disse, o Brasil está surpreendendo o mundo. As reformas prosseguirão em ritmo mais lento, mas seguem acontecendo e a economia voltou em V como poucos acreditavam.
Em vez da destruição de 1,5 milhões de emprego, como na recessão de 2015, 2015, como na recessão de 2015, da destruição de 1,3 milhão em 2016, nós já estamos, antes de chegarem os dados de dezembro, com 227 mil empregos criados. Destacou. Bom, eita nós, gente. Bom, tá aqui, gente, a matéria, né? Você vê que como é que são as coisas, né? Criaram um caos. Se a gente não tivesse um presidente firme, gente, e corajoso como Bolsonaro, tem muita gente criticando o presidente porque comprou a narrativa, né? A narrativa papagaiesca, né? Repetem o que dizem por aí, aí não pesquisam, não olham. Você vê, gente, o que é o governo federal, né? Na mão do Paulo Guedes. O que é o governo da economia, o nosso governo, a economia na mão de um cara que sabe trabalhar, que tem compromisso. Prestem atenção, são 2 anos, vamos fechar 2 anos sem corrupção. É a chave, gente, para um país andar para frente. Olha, 30 anos, é um recorde de 30 anos. De cerca de 30 anos. É a maior criação de vagas em 30 anos para o mês de novembro. Isso significa que nem no governo Lula, nem no governo Dilma, nem no Temer. Acho que até inclui-se aí o Michel Temer. Nenhum deles, nos melhores dos seus dias, que olha que naquele tempo não tinha pandemia, não tinha fecha tudo, não fica em casa, não tinha nada disso. E os caras não conseguiram. Agora, para e pensa, você da retórica papagaiesca aí que fica repetindo o que a esquerda pensa, fala. Cara, se o país avançou dentro desse contexto de pandemia, dentro desse contexto de um Congresso barrando pautas, segurando pautas, desmontando pautas e aprovando, o governo manda uma coisa, eles aprovam outra, destrói, depois criam outra e aprovam. Se com tudo isso o governo Bolsonaro consegue crescer, para e pensa um pouquinho. Se o governo trabalhasse e tivesse o apoio e a sensatez do Congresso para aprovar o que o governo manda e tivesse, eu acho que a gente estava muito melhor. Esses dias eu vi uma matéria que dizia que o Brasil estava entre o 20º não sei quanto lá, em países na questão da recuperação econômica. Aí eu fui olhar a matéria. O método que eles avaliavam, gente, não era o método de proporção. Era o método de país. Eu falei, como assim proporção? Por exemplo, você pegar e dizer assim que a Argentina é um país que tem o quê? Sei lá, gente, 12 milhões, 30 milhões de... Eu não sei agora a exatidão, mas acho que a Argentina deve ter em torno ali de 20 milhões de habitantes, mais ou menos. Eu não tenho certeza. Vamos pegar a Venezuela. A Venezuela eu lembro que era 12 milhões de habitantes. Diz que agora é bem menos, né? Deve ter uns 8 milhões, né? Mas vamos pegar, por exemplo, aí você pega lá, vamos supor que tá lá o desemprego, né? O país... Tá. Aí você vai avaliar, por exemplo, a Venezuela tem, sei lá, vamos supor que ele tem... Vamos pegar a Argentina mesmo, vamos supositar aqui 20 milhões de habitantes na Argentina, que eu acho que é menos do que isso. Vamos colocar 20 milhões. E aí, a Argentina tá lá com 40% da população, né, em estado de pobreza. Aí... O Brasil, vamos lá, 20 milhões, 40%, né? Então, 40% aí, 10, 20, 30, 40, dá em torno ali de 8 milhões de pessoas na pobreza, certo? Esse é o número da Argentina. Aí vem aqui, a gente fala assim, olha, o Brasil tem... Aí vamos supor que no Brasil, no lugar de 8 milhões, né? 8 milhões, tem 20 milhões de pessoas na linha da pobreza. Presta atenção nisso aqui.
Aí, qual é a forma que os caras fazem a narrativa? A Argentina tem 8 milhões de pessoas na pobreza, Brasil tem 20 milhões na pobreza. E aí eles colocam lá, dizendo, né, que a Argentina, que o Brasil ocupa o primeiro lugar e a Argentina ocupa o segundo. Vamos dizer que, né, colocar, o Brasil está na frente da Argentina. A Argentina tem menos pessoas no ranking. Vamos colocar, tá no ranking, né? Vamos colocar o ranking lá. Então, Brasil ocupa primeira posição, Argentina segunda. Tá errado. Eu falei, mas tá errado porque o Brasil não tem mais pessoas na linha da pobreza do que a Argentina? Tem. Então isso não significa que o Brasil deveria estar na frente da Argentina? Não. Por quê? Quantos habitantes nós temos no Brasil? Cerca de 230 milhões de habitantes. Vamos para a proporção, que é aqui que você faz o cálculo de como está realmente a economia. Quantos por cento tem? 230 milhões. 20 milhões de habitantes, nesse caso, não corresponderia a 10% da população brasileira. Correto? Mas a Argentina, com 8 milhões, corresponde a 40% de 20 milhões da população total da Argentina. Então veja que, na questão por habitante, né, ou por milhão de habitantes, você vai ter a Argentina com mais pessoas desempregadas do que na pobreza do que o Brasil, entre aspas. Então a Argentina passa para assumir a primeira colocação e o Brasil passa a segunda, justamente por isso. Porque o Brasil tem mais pessoas, porém a população é maior. Você tem que calcular, é a questão da porcentagem. 20 milhões no Brasil equivale a 10%, a quase 10% do total de habitantes. 8 milhões na Argentina equivale a 40% da população. Ou seja, quase metade do país. E é aqui que você faz a soma. Então a Argentina acaba sendo ela, né, a total desgraça, o Brasil está em melhores condições. Porque o Brasil é um país maior. Né? Então veja que por milhão de habitantes, o Brasil está tendo mais cuidado do que a Argentina. Então é isso que a gente tem que avaliar. Saber avaliar. E foi quando eu entrei na pesquisa, eles não estavam colocando nessa questão, estavam colocando por países. O país, sem colocar a quantidade de habitantes, sem colocar a quantidade. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, gente, como é que pode uma distorção dessa aqui? Mas tudo bem, deixa pra lá. É aquela questão da proporcionalidade. Você não usa a regra da proporcionalidade, né? Você usa a regra do padrão. E muitas vezes o padrão foge à regra. Como diz, né? Conflita tudo. E veja que o Brasil está se recuperando aos poucos. Né? O nosso país está se recuperando aos poucos. Nós estamos no meio de uma crise. Né? E ainda você tem o fecha tudo, você tem os governadores, você vê, o João Dória mandou fechar São Paulo, ninguém pode aproveitar o Réveillon, ninguém pode aproveitar o Natal, mas ele picou a mula para Miami. E o engraçado, gente, ele volta dia 3, um dia depois que é o dia do final da recessão. Você vê que interessante? Ele não volta nem dentro da recessão que ele criou, ele volta um dia depois da recessão, quando tudo volta quase ao normal. Você vê como ele é espertinho? Ele sai antes do fecha tudo e volta depois do fecha tudo. Ou seja, enquanto o povo se lasca em São Paulo, ele aproveita em Miami. É uma maravilha, João Dória, né? Então, veja a diferença, tá aí. Então, aqui você percebe o crescimento do país, o avanço do país em meio a todas essas coisas que a gente está vivendo. Então, no meu ponto de vista, se hoje nós tivéssemos um Congresso honesto, não tivéssemos governadores de olho num tal do Covidão e do Vacinão, eu tenho certeza que o Brasil hoje estaria num patamar muito melhor. Nós somos hoje um país, e a esquerda pode tentar distorcer isso com essas matérias que usam outro tipo de proporcionalidade para fazer as medidas. O Brasil é o país que mais tem tido êxito na recuperação econômica. Isso inclui os Estados Unidos, até em questão com os Estados Unidos. A gente está muito pareado ali com os Estados Unidos.
né? O Brasil não tem tido, o Brasil tem tido uma queda? Tem, mas a gente, inclusive o presidente Bolsonaro, vocês não sabem, mas foi homenageado na OCDE. A ONU chegou a afirmar que o que salvou o Brasil foi justamente as medidas do presidente Bolsonaro, né, nessa questão do auxílio emergencial, nessa questão do auxílio às empresas, dos empregos, né, aquela coisa toda. Algumas coisas que a turma pensou em sacanear, né, você vê, aí alguém fala assim, mas Bolsonaro queria dizer foi Maia que colocou para 500. Vocês não sabem a ideia, gente. Maia colocou para 500 não é porque ele era bonzinho, não, é porque ele achou que isso ia quebrar o Brasil. Não tem uma menor dúvida. Não tem uma menor dúvida. O Maia colocou para 500 porque ele achava que isso quebraria o país, né? A única coisa que muda é porque se fosse os 200, 300 reais que o governo havia inicialmente prometido, né, que depois mudou para 500 e depois o presidente foi lá e arrematou para 600, né? Se tivesse sido nos 300 reais iniciais, a questão é que tinha sido mais pessoas beneficiadas e o auxílio poderia perdurar por muito mais tempo. Essa era a ideia inicial, né? Como se estava numa pandemia a perder de vista, ninguém sabia como é que ia ficar o país, ninguém sabia, não tinha aquela, né, de quando ia ter uma recuperação. Então a ideia era tentar criar um auxílio que pudesse segurar a onda. Só que aí, como o Maia foi com aquela ideia, Bolsonaro arrematou para 600, claro que acabou que agora o auxílio não tem mais condições de ser mantido, né? A não ser que seja uma necessidade muito grande, né? Enfim, mas a ideia, se tivesse sido como Bolsonaro, muito mais pessoas teriam sido alcançadas e esse valor poderia se estender aí até muito mais tempo adiante, né? Poderia ter ido seguido mais tempo adiante, né? Mas enfim, a ideia do Maia quando propôs os 500, não é porque ele era bonzinho, tem gente que fala assim, foi o Maia, foi graças a... Gente, a ideia do Maia é que ele achava que o Brasil ia quebrar. Maia não contava, né, com astúcias do Paulo Guedes, né? Ele também não contava, né, com a questão de Bolsonaro bater de frente e sustentar a questão da flexibilização. Eles achavam que Bolsonaro ia sucumbir, eles achavam que Bolsonaro ia se dobrar, eles achavam que a economia realmente ia pro buraco, né? Só que Paulo Guedes deu nó em pingo d'água, em meio pingo d'água, pode-se dizer, né? E os caras ficaram por aqui. Tanto que vocês podem ver que pautas como a reforma tributária não passaram, não andaram, distorceram, moeram, acabaram com ela, esculhambaram com ela. Outras pautas importantes, né, dançaram, a carteira verde e amarela dançou, né? Então, quer dizer, tudo porque eles perceberam que fizeram merda, né? Quando o Maia lança a ideia dos 500, a ideia era tipo, vamos lançar 500, a população vai na nossa onda, né? Bolsonaro vai ser o malvadão. Aí o Bolsonaro disse, não, tá bom, vocês querem 500, eu vou dar 600, tá lá, pode mandar 600 para todo mundo, acabou. Aí Maia não teve mais como, né, voltar atrás, já tinha feito. Mas mesmo assim eles apostaram na ideia da quebradeira do país. Só que o país não quebrou, pelo contrário. O PIB, que era para ser de um prejuízo de 9%, não ficou em 9%, ficou em 4%. E de lá para cá tem só recuperado. E esses dias agora saiu um novo relatório que o prejuízo que a economia, que eles acharam que ainda ia ter na economia, que estava até abaixo desses 4%, ainda vai ser menor ainda. Então, sinal que o Brasil está crescendo, está indo para frente. Talvez seja por isso que muitos governadores voltaram a fechar tudo para ver se dificultam essa recuperação econômica, né? A ideia é essa. Bom, gente, está aqui, recorde de mais de 30 anos. Só o governo Bolsonaro, um governo honesto para fazer isso em meia crise. Agora você pode continuar indo na retórica papagaísca, sem pesquisar e continuar repetindo a mesma retórica de sempre, né? Bolsonaro genocida, Bolsonaro genocida, Bolsonaro genocida, Bolsonaro genocida, Bolsonaro genocida.